Olá, amigos. Quarta-feira. A economia no mundo vive uma efervescência. Os Estados Unidos recuperando a capacidade de emprego, a briga comercial, a macroeconomia pensando em inteligência artificial, tirando empregos de bancários. Hoje você já faz tudo pelo computador. Enfim, você se organiza, tem assessoria, tem consultoria. Mas quem está em casa? Aquele que quer poupar para uma viagemzinha, poupar para os presentes de Natal, poupar para trocar de carro, comprar uma casa ou um apartamento novo. Como administra suas finanças? O que fazer? Como controlar o dinheiro? A partir de que ponto é possível poupar e como? É isso, essa mágica que eu nunca aprendi, tive que entregar minhas contas para minha mulher, porque senão sempre sobrava mesmo no final de dinheiro. Essa mágica que o Giliard Dorn vai explicar para nós hoje. Seja bem-vindo, Giliard. Muito obrigado. Defina a economia privada, pessoal. Economia por si só, o termo economia, etimologicamente falando, vem do grego, que trata da norma, da lei da casa, né? Vem do grego nomia, que é norma, e cosmo, que é o mundo. Então, economia, então, é a regra do mundo, inclusive da nossa casa. Então, é uma ciência social aplicada e também humana, porque não há apenas a aplicação social da economia, e sim a interferência da economia na vida humana, como o senhor bem colocou no começo. Como é que faz essa mágica toda? É uma ciência que estuda o comportamento humano, social e econômico. Então, é extremamente complexo, mas que existem alguns princípios que a gente pode observar e que são extremamente importantes para que as pessoas possam ter para si e aplicá-las no dia a dia, e que essa talvez é a principal dificuldade, é aplicá-las no dia a dia para que a gente possa ter uma saúde financeira saudável. Ter uma vida financeira saudável. Giliardo, vamos pegar um casal normal. Sim. Ganham ambos R$ 1.500 por mês. Então, um ingresso de R$ 3.000 por mês do casal. Um casal que se entenda, porque quando não se entenda já começa a esconder dinheiro para cabeleireiro. Como administrar a partir daí? O que é aconselhável? Primeiramente, é importante observar que tem que se ter ciência exata, tem que se saber exatamente quanto que se ganha, uma previsão de receita. Então, a gente trabalha basicamente com dois lados de uma balança, né? Receita e despesa. A despesa nunca pode ser maior do que a receita, em hipótese alguma. A receita sempre tem que ser maior do que a despesa. Quando ocorre da despesa ser maior do que a receita, sem dúvida alguma a gente vai ter um problema na nossa vida financeira. A nossa saúde financeira ela vai deixar de ser saudável, ela vai começar a ficar doente. E aí começa a acumular algumas coisas, daí como o senhor falou, né? Sobra mês no final do dinheiro. E aí, então o grande ponto é equilibrar essa balança, receitas e despesas. Mas para isso eu preciso saber, né? Quanto que eu recebo. Então você já sabe, 3.000. 3.000. Me ensina agora. Então, ok. Então agora a gente precisa eleger prioridades. O que é que eu quero fazer com esses 3.000? Eu preciso eleger prioridades, obviamente que quando eu elejo prioridades e eu escrevo essas prioridades, eu preciso seguir. É um planejamento. Então, assim, de nada adianta eu fazer o plano e não executá-lo. Eu preciso viajar, eu quero poupar dinheiro porque eu quero viajar. Então, eu tenho isso como prioridade. E eu tenho que aplicar esses conceitos para a viagem, ou poupar. Eu preciso poupar porque eu quero comprar um carro. Eu preciso trazer isso para a minha vida cotidiana. As minhas atividades, as minhas ações do dia a dia, elas precisam mudar em prol da minha prioridade. Se eu não tenho prioridade, aí eu acabo gastando com outras coisas. Um outro ponto extremamente importante que faz toda a diferença é anotar, é registrar absolutamente todas as despesas. Porque quando eu faço essa observação da balança, eu já conheço a minha receita, 3.000. Eu não conheço as minhas despesas, porque eu gasto durante o mês, mas quando eu passo a registrá-las diariamente,
E aí eu passo a conhecê-las. Quando eu conheço, eu consigo controlar elas. Porque se eu não conheço, eu não tenho como eu controlar, porque eu não conheço, eu não tenho como eu saber. A partir do momento que eu sei onde está indo o dinheiro, onde eu estou gastando, eu consigo controlá-los aí, com base na minha prioridade. Não, eu posso, em vez de eu comprar um sapato de R$400, eu posso comprar um de 200. Opa, já me sobrou 200 aqui. Em prol da minha prioridade, que ou é poupar, ou é viajar, ou fazer uma reforma na casa, ou outra coisa. Eu observo perto de mim duas escolas. Uma é lá de casa. Lá em casa nós não compramos nada fiado. Se for para fazer uma coisa de prestação, nós já temos o dinheiro acumulado, porque aí é vantagem, cotejando a aplicação com o custo do financiamento. Na questão de viagem, por exemplo. Então, viajamos, temos o dinheiro. Vamos discutir passagem, estadia, essa coisa toda e o tempo de permanência. Tem amigos que viajam conosco, eles fazem diferente. Eles compram a passagem à prestação, bem antes, tanto assim que a gente tem que se organizar de um ano para o outro, e as despesas de viagem eles põem no cartão do crédito, então eles se sentem confortáveis tendo uma dívida que é administrável, que não dá solavanco na vida deles, mas eles trabalham com dívida. Qual é o melhor? Sem sombra de dúvida, quando você consegue poupar, e isso é uma questão de disciplina, quando você consegue poupar e guardar o dinheiro, e então a partir desse dinheiro fazer a compra de absolutamente tudo que você quiser, viajar, por exemplo, sempre é melhor do que você parcelar, do que você entrar no que a gente chama de dívida. Porque, inclusive, quando a gente fala de cartão de crédito, é o juro mais alto que se tem no mercado, sem sombra de dúvida. Então, se eu tenho... E se comprar no exterior, o risco é maior, ainda mais com o dólar disparando. Exatamente. Né? Quando você vai fazer o câmbio, o dólar lá em cima vai acabar piorando a situação. Então, a gente tem uma situação onde os juros é altíssimo, muito alto, e aí você faz, por exemplo, questão de entrar, né, nesse cartão de crédito, sabendo que o juro é alto, podendo eventualmente poupar esse dinheiro, aplicar esse dinheiro num CDB, talvez, onde você possa, em vez de pagar o juro, receber o juro para que você possa fazer esse pagamento à vista. Então, é uma questão de disciplina e planejamento. Além do planejamento, que né, a gente sempre fala que 80% do tempo a gente deve planejar e 20% do tempo a gente deve agir. De nada adianta eu só planejar. Eu preciso planejar, eu quero fazer isso, eleger prioridades e mudar as minhas ações do dia a dia em prol da minha prioridade. Só planejar também não vai resolver nada. E a questão da minudência do planejamento. Eu sou acostumado a comer feijoada 2 vezes por semana, aí compro costela de porco, carne de porco. E aí vou economizar de novo. Vou botar um baconzinho para lembrar que existe carne no mundo. De você reduzir essa despesa. Esse procedimento, eu noto que é possível criar uma cultura. Eu já vivi em todas as situações e tu cria uma cultura. Essa é a minha comida e acabou. Mas como a pessoa em casa que está acostumada de forma diferente e de repente tem um baque nos seus ingressos de remuneração, criar uma nova cultura para encurtar despesa, menos ar-condicionado, tira a TV a cabo e vou ver na internet que tem filme de graça também. Como criar essa cultura? E não entrar em depressão? Acho que esse é um grande ponto importante. Vejam que quando a gente precisa criar uma cultura nova ou se readequar, é a partir de alguma coisa. Então, a partir do momento que a gente tem consciência de que a família ou o nosso país ele está passando por dificuldades econômico-financeiras, se a gente continuar do jeito que está, não vai mudar nada, né? Aquela história de vou deixar como está para ver como é que fica, não vai mudar. Então, a gente precisa agir. É uma ação que deve ser feita em prol do que a gente quer conquistar. Ou é uma melhora na qualidade de vida para poder viajar, uma melhora, de repente, comprar um carro novo. É uma questão de prioridade. Se eu não tenho outras prioridades e eu continuar fazendo tudo que eu estou fazendo, gastando da forma com que eu estou gastando, não vai mudar absolutamente nada. Então, dinheiro ele não brota em árvore e não se cria, ele muda de mão. Então, eu preciso, se eu não tenho uma entrada de dinheiro maior prevista, eu preciso readequar as minhas contas internas, é o que a gente chama de variável controlável na economia ou variável incontrolável, né? São outros dois pratos de uma balança, que eu só consigo controlar justamente as variáveis controláveis, que é do portão para dentro. As minhas contas, quanto que eu gasto com ar-condicionado, com energia elétrica, com água, quanto que eu gasto e que tipo de marcas eu vou ao supermercado e compro. Se obviamente eu comprar absolutamente todas as marcas mais caras, obviamente que se a minha entrada de dinheiro
é limitada, é restrita, eu gasto mais aqui, eu vou deixar de ter dinheiro para fazer outras coisas. Então é necessário readequar as nossas variáveis controláveis dentro de casa, porque as incontroláveis, o próprio nome já diz isso, né? As variáveis macroeconômicas, o Estado, são as leis econômicas externas que nos habilitam, que determinam, né? Oi? Que determinam. Que determina, exatamente, que determina. Então, nessas a gente não consegue mexer. O que a gente consegue é observá-las e nos moldar em relação a elas e aproveitando delas o melhor possível. Giliardo, nós vamos um pequeno intervalo e voltamos em seguida tratando dessa questão que ela pode parecer árida, mas não é. É possível poupar ganhando um salário mínimo. Eu entendo que é possível, mas se você tem casa, evidentemente não está pagando aluguel, essas coisas, mas ele vai nos dizer isso ao voltarmos desse intervalo. Não saia daí. Estamos de volta à conversa aqui com Giliard Dorn, que é um especialista em economia, mas a economia das pessoas. E na saída eu perguntava a ele se era possível poupar, fazer sobrar dinheiro de um salário mínimo. Claro, tem algumas condicionantes, já ter a sua casa, não depender de aluguel, enfim. É possível, Giliard? Sem dúvida, é possível. Quando eu me refiro que é possível, isso não significa que é fácil. É necessário uma educação financeira e, infelizmente, quando a gente fala em educação financeira, no ensino básico, no ensino médio, da grande maioria das escolas que a gente acompanha, isso não acontece, né? Quando a gente sai do segundo grau, por exemplo, a gente tem pouquíssimo conhecimento de educação financeira, que não é só matemática, é uma questão conceitual do que significa finanças, né? Que quando você gasta o dinheiro, aquele dinheiro ele não volta mais, pode vir outro dinheiro no próximo mês, mas aquele dinheiro que você gastou não volta mais. Mas sem dúvida é possível. Como? Mudando atitudes, mudando um comportamento de compra, que é justamente isso que a área de marketing estuda muito. Comportamento de compra. Quando você faz uma pesquisa na internet, por exemplo, tênis de tal marca, você encontra e na próxima vez que você entra no computador já aparece do lado assim as sugestões justamente daquilo que você... Por quê? Porque eles estão observando, É a inteligência artificial, né? Ali no computador é incrível o que eles fazem. Você pesquisa uma viagem, na viagem para tal, na próxima vez já está ali com um hotel sugerido, com base naquele perfil que você digitou. Então veja, um perfil de compra, um comportamento de compra é analisado e a partir disso você é caracterizado. Se você mudar o seu comportamento de compra, obviamente que todas as suas variáveis controláveis, como eu estava falando no último bloco, as variáveis controláveis elas vão diminuir, ou seja, suas contas elas vão reduzir. Então, está onde? Não está nas variáveis incontroláveis, e sim nas variáveis controláveis. E quando a gente fala de variáveis controláveis, quem determina, quem tem as rédeas dessas variáveis controláveis, sou eu. Então, é eu que determino para que lado que eu devo ir. Quanto que eu gasto no supermercado, quanto que eu gasto na lanchonete, quanto que eu gasto no restaurante, quanto que eu gasto no bar, se é que eu gasto nesses lugares. Eu posso optar em não gastar ou gastar menos. E esse é o grande segredo do negócio. A economia anda pelo o comportamento de consumo da classe média para baixo, né? Que é a maioria absoluta, que é quem consome comida, é obrigado a consumir e tal. Que novo perfil de economia vem por aí? E de consumo? Você já acabou de falar já de um consumo que está havendo um consumo qualificado, que é aquele que eu não entro numa porta, eu olho na internet, eu mando vir pela internet, o correio me entrega em casa. Minha mulher está aderindo a essas questões, né? E o que está vindo por aí, Giliard? Eu estive na China e fiquei impressionado lá, todo mundo com o celular na mão e comprando pelos correios. Eu acho que é o povo que mais compra pelos correios é o chinês. Todo mundo pensa que o chinês é pobre, não, tem de 2 bilhões e pouco, tem pelo menos 3 vezes a população do Brasil que está comprando e comprando muito, né? A impressão que dá é que vai ter grande shopping e telefone, só. Que economia está vindo aí? Eu acho que a gente precisa observar o que vem acontecendo, ou o que veio acontecendo no Brasil alguns anos atrás. Houve uma injeção de crédito muito grande no Brasil, né? Foi liberado o crédito para as pessoas de uma forma assim, muito ampla. E estúpida, né? Sim, aí a gente precisa observar o que é que faz gerar riqueza. Isso é um grande
um grande ponto que a gente precisa observar. O que é que gera riqueza? É o incentivo ao consumo? Não, não é o incentivo ao consumo que gera riqueza. É o incentivo à produção. E o que é que produz? Não é o Estado. O que produz é a iniciativa privada. O que gera riqueza é a iniciativa privada. Então, vejamos. Obviamente que isso não é uma questão muito rápida. Não. Isso demora tempo. Então, quando você investe na indústria que ela produz, a indústria precisa contratar pessoas, né? E quando ela contrata pessoas, essas pessoas têm dinheiro, passam a ganhar e passam a consumir. Então, vejam que é uma cadeia. Agora, quando você investe apenas com crédito na ponta, nas pessoas, elas vão consumir. Mas só que se você não tem um investimento na indústria, eles vão consumir o quê? Se não tem o que consumir, porque a indústria não aumentou. Então, aumentou o número de consumidores ou a qualidade dos consumidores, mas a indústria não aumentou. O que vai acontecer aqui? O preço, a inflação vai subir, inevitavelmente vai subir. E é o que a gente viu nos últimos anos. Qual é o segredo para resolver isso aí? Investir na indústria, dar capacidade, possibilidade de tecnologia e crédito barato para que as indústrias possam efetivamente trabalhar. Fazendo isso, a gente vai ter uma nova economia. Aí a gente passa a ter uma nova economia. De que forma? Onde as pessoas terão um poder aquisitivo maior, porque a gente vai ter um emprego, uma empregabilidade maior, e aí as pessoas vão ter um poder aquisitivo maior, podendo sim consumir, eventualmente, o que elas mesmas produzem dentro dessa economia. E aí a gente não vai precisar, por exemplo, depender da China, como a gente vem dependendo muito, inclusive. Giliardi, quem estudou economia, eu estudei algumas cadeiras de economia e estudo pensamento, lá na minha adolescência, quando eu estava no seminário, diziam, tem que ler Adam Smith, ler o Marx, ler não sei o quê. E o Adam Smith era assim, do pensamento liberal, era o Papa lá. E depois foi suplantado por as escolas alemãs, a escola de Chicago, e mais o Marx com essa teoria econômica dele. E hoje ressuscitaram o Adam Smith como o cara que estava correto. O pessoal de esquerda, quando estudava Marx, Adam para justificar Marx, que veio bem depois, dizia que o Adam não se preocupava com as pessoas. Mas quando você lê a obra dele, tu vê que há uma preocupação com a pessoa, porque é a pessoa quem consome e quem produz e quem pensa. A teoria do Adam Smith, ela volta com força total, deixa fazer, produzir, liberar, liberdade para produzir. Esses estados do bem-estar social aí estão enfrentando dificuldade, quer dizer que era o último teto do socialismo, agora estão com dificuldades, está certo que é pela questão da imigração. Tem que deixar o mercado se autorregular, Giliardi? Essa vai ser a única forma de a gente ter uma qualidade de vida adequada para a maioria das pessoas que produzem, que trabalham. Quando a gente fala de Adam Smith, fazendo uma comparação entre Adam Smith e Karl Marx, a gente tem uma diferença gigantesca. Por quê? Primeiro, Adam Smith ele vem um pouco antes do que Marx, né? E Adam Smith, bem antes. Uns 100 anos antes, mais ou menos, 100 e poucos anos antes. Quando ele escreve A Riqueza das Nações, ele não propõe, ele não prevê, ele não propõe nenhum modelo dizendo assim, se vocês fizerem isso, vai dar certo. Ele simplesmente estava relatando o que estava acontecendo na época dele, o fato. Ele estava relatando o fato. Diferente de Karl Marx. Karl Marx ele desenvolve uma teoria econômica com base na mais-valia, na luta de classes, e que esses dois principais pontos é o que dá base para todo o pensamento de Karl Marx, que é a mais-valia e a luta de classes. E Karl Marx ele dá um modelo. Né? Quando ele dá um modelo, ele diz, façam isso que vai dar certo. Por que Karl Marx não dá tão certo assim como o Adam Smith? Porque Karl Marx ele não considerava cálculos dinâmicos. E aí, economia, depois de Karl Marx, quando você observa a calculadora financeira mesmo, você faz cálculos financeiros ali com juros compostos que Karl Marx não previu isso. Obviamente ele não ia prever, porque na época dele não havia. Então assim, do ponto de vista conceitual, Karl Marx não está tão errado. O problema é o desenvolvimento e a aplicabilidade dessa teoria nos tempos atuais. Então, sem dúvida alguma, por que Adam Smith ele acerta mais? Porque ele simplesmente estava relatando o que estava acontecendo. E que não mudou muito. E que estava dando certo. E que estava dando certo. Exatamente. Mudaram as máquinas, que ficaram mais produtivas, mudaram as pessoas. E aí a gente vê uma ligação... Sistemas de troca e... E aí a gente vê uma ligação muito forte, quando o senhor fala de inteligência artificial,
Não há desenvolvimento econômico sem desenvolvimento tecnológico e não há desenvolvimento tecnológico sem desenvolvimento econômico. Imagine, eu preciso desenvolver economicamente, quero ganhar mais dinheiro, os meus funcionários querem ganhar mais dinheiro, preciso produzir mais para vender mais. Para produzir mais eu preciso de tecnologia. Para eu desenvolver tecnologia eu preciso de dinheiro. Então vejam que é unha e carne, né? Desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento econômico são irmãos siameses. Se não há um, o outro não vai se desenvolver. E quando a gente fala do bem-estar social, do modelo de bem-estar social, muitas pessoas, e inclusive eu conversei com um amigo meu, e ele comentou que o pensamento liberal ele é egoísta, porque ele pensa só em si. A pessoa que tem um pensamento liberal, o capitalista, o dono de empresa, ele é egoísta. Eu comentei com ele que eu penso exatamente o contrário. É uma coisa interessante, porque eu penso exatamente o contrário. Vamos fazer um exercício de reflexão. Imagine que eu sou o único rico, o único dono de empresa. Só eu tenho dinheiro, mais ninguém tem dinheiro na cidade. Eu tenho uma empresa que produz produtos. E eu vendo para quem esses produtos? Se ninguém tem dinheiro? Para ninguém? Então eu também não tenho dinheiro. Então, se eu não pensar do ponto de vista liberal no bem-estar social das pessoas para que elas possam ter dinheiro, nem eu consigo vender os meus produtos. Então, não há nenhum tipo de egoísmo nesse tipo de pensamento. Muito bem, essa conversa foi com o Gilliard Dorn. Tratamos de economia pessoal. Pena que o programa está acabando, que esse é um assunto que me fascina e é o nosso futuro, tá, de entender e aplicar essas questões econômicas na nossa vida, no dia a dia, no comprar caixa de fósforo, até na aplicação, como ele disse aqui no começo, no CDB, o Tesouro Direto, uma dessas tranqueiras que estão por aí, que remuneram dinheiro. Tenham todos uma boa noite, voltaremos amanhã. Se Deus quiser, Ele há de querer.